Pessoal, nós vamos para a nossa 21ª aula, né? Aula número 21, certo? Nós temos mais 2 aulas, tá? Bom, eu gostaria que nós falamos sobre caldeiraria, certo? E eu procurei só falar, né? Para que vocês fossem entendendo, alguns fez algum croquis, tá? Antes de nós entrarmos na parte de tubulação, que nós vamos ter um tempinho para falar sobre tubulação, sobre isométrico, sobre tubulação vista em planta, sobre componentes de tubulação, eu quero dedicar pelo menos 2 aulas só para isso. Eu quero finalizar essa aula, ou de hoje, a gente dá um início, mas eu queria que vocês entendessem ainda a parte de caldeiraria. Eu fiz aqui um tanque simples, tá? Esse tanque, ele é um tanque retangular, tá? Ele tem 1 metro de altura, né? 1000 milímetros de altura. Ele tem 3000 milímetros de comprimento e tem 1500 milímetros na largura, tá? Ele está nessa posição. Essa aqui, ó, é a vista em planta, tá? Eu só queria ver se a gente consegue fazer esse exercício, tá bom? Vamos lá, ó. Vista em planta. Essa aqui é a vista lateral. E essa aqui, ó, a vista em elevação. Tá? Certo? Então nós temos um tanque basicamente com esse formato, ó, tá? Onde que o comprimento dele é 3000, tá? A largura é 1500 e a altura é 1000. O que eu quero que vocês entendam com isso aqui, tá certo? Qual que é o objetivo desse exercício? Eu quero que vocês mostrem a vista em planta, tá? E me mostrem a posição desses 3 bocais na vista em planta. Quando você mostrar aqui, eu quero que você me mostre as 3 posições do bocal, como vocês estão enxergando esse tanque daqui. E quando vocês olharem esse tanque em elevação, vocês vão me mostrarem os 3 detalhes, tá? Mais ou menos proporcional, né? O detalhe típico das tubulações é esse aqui. Todos os tubos têm o mesmo comprimento do bocal, tá? Tem 250 milímetros de comprimento. Então essa alturinha daqui é 250 milímetros, e se sai para fora aqui é 250 milímetros, isso aqui que sobe é 250 milímetros. Isso aqui é uma tomada de 6 polegadas, uma tomada de 6 polegadas e uma tomada de 10 polegadas. Essa tomada está na linha de centro do tanque, na parte superior, e essa tomada está recuada no teto do tanque 300 milímetros e 300 para cá, tá? E essa tomada aqui, ela está a 600 milímetros de altura e 800 milímetros no sentido longitudinal, tá? O que eu quero com isso? Eu quero que vocês mostrem para mim na vista em planta como vocês estavam fazendo a parte de desenho mecânico, tá? Nada mais que isso. Pode ser na mão, não precisa, eu quero que só que vocês entendam as vistas, tá? E mais ou menos dentro da proporcionalidade, né? Em que posição que cada tomada dessa tá? Então você vai fazer para mim a vistinha em planta, aqui, né? A elevação e a vista lateral, tá? O objetivo disso aqui é você ter uma visão, né? De localização de bocais, né? O bloco é como se você estivesse fazendo um bloco desse, né? Esse aqui é um tanque. O que eu quero também que vocês me mostrem, ó. Esse aqui é um tanque, tá? E ele é feito de chapa, tá? Então ele tem uma espessura de fundo, espessura lateral, espessura aqui, tá? Então se olhando, ó, tem a espessura do teto, tá? Vamos falar que essa espessura, só para vocês mostrarem, tá? Essa espessura aqui é 10 milímetros, tá? Uma chapa de 3/8. Quando a gente fala em milímetro, tá? O que mais se aproxima do 10 milímetros é o 3/8, tá? Então a espessura desse tanque, para vocês mostrarem, eu gostaria que quando vocês mostrassem em planta, vocês mostrarem tanto aquela parte da chapa que vocês estão enxergando e aquilo que vocês não estão enxergando. Só vistas, tá? Só vistas, tá? Então eu quero que você me mostre a representação do tanque, né? Com a espessura da chapa e a posição dos bocais, tá?
Eu queria ver como é que vocês estão nessa parte de enxergar isso, tá? Tá bom? Ó, vou fazer uma simulação aqui, ó. O tanque está nessa posição. Eu não entendi. Não, isso aqui é um pescoço, é um flange, tá? Isso aqui é um tubo, né? Isso aqui é um bocal. Isso aqui é um tubo, isso aqui é um flange. Tá? Isso aqui é um tanque, um reservatório de líquido, tá certo? Com esse formato, de feito de chapa, com as espessuras de 10 milímetros. Ó, olhando aqui, ó, bem no centro aqui tem um bocal, certo? Aqui do lado, olhando na vista, tem um outro bocal, tá? E olhando daí, tem um bocal aqui, ó, tá? A 600 milímetros de altura e 800 milímetros localizado para cá, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. É. A chapa, vocês podem mostrar, ó. A chapa pode ser assim, ó. O teto tá aqui, certo? E a chapa tá aqui, do costado, vai. Tá? Então, ó. Ela para aqui, ó. Vamos falar assim que a solda é assim. Tá? Todos os cantos do tanque, ó. Todos os cantos do tanque é assim, ó. Ó. Todos os cantos, tá? Solda aqui, ó. Então, ó. Todos os cantos do tanque é assim, tá certo? Teto, fundo, tudo é assim, tá? Então, ó, aquele detalhe ali, ó. Tá? Esse é o detalhe de união das chapas, né? Então, vamos falar isso aqui, ó. Isso aqui é teto, ó. Teto e fundo, né? E esse aqui, ó, são as laterais. São as chapas verticais laterais. Tá? Tá bom? Então não precisa mostrar nada em corte. Eu quero só que vocês mostrem para mim uma vista realmente. Tá? O que aparece nessa vista. Tá? Essa é a vista, como se você estivesse vendo isso aqui, a vista em planta aqui. Você tem um tubo e um flange aqui. Certo? Você tem um tubo saindo e você tem um disco aqui. Um disco de chapa aqui, que é o flange. Tá? Eu só quero que você mostre simplificadamente os bocais dessa forma, tá? Um flange assim, né, e o tubo, tá? O tubo vocês sabem, né? Também tem a espessura, né? Quem quiser mostrar, né? O meu objetivo aqui era mostrar a caixa, tá certo? Tá? O objetivo dessa aula é exatamente isso. Por isso que eu coloquei os bocais, cada um numa posição. Para você exercitar, enxergar essas posições nas vistas. Tá? Tá bom? Porque para você posicionar esses 3 bocais, você precisa das 3 vistas. Tá certo? Ó, o Herbert está me perguntando se precisa mostrar até onde o tubo vai, até onde o tubo não vai. Eu não estou preocupado com isso agora. A preocupação minha é vocês entenderem o posicionamento dos bocais no tanque. Tá certo? Pode mostrar simplificado assim. Não precisa fazer detalhe de como o tubo, né? Ó, tá lá, vamos falar, se nós fôssemos fazer o detalhe ali, né? Estaria o flange, né? Vamos fazer um detalhe em corte, né? Tá o flange, aí o tubo viria até aqui, vamos falar, né? Certo? Teria uma solda aqui, né? Tá? Eu não me preocupei com furação, nada, é um flange, tá? Aí teria a furação, tudo, mas eu não me preocupei com isso. O que eu quero saber de vocês é mostrando simplificadamente, por isso que eu coloquei isso aqui, tá? Eu não estou preocupado com detalhe, estou preocupado com que vocês entendam as 3 vistas, o posicionamento dos bocais, tá? Só o posicionamento. Quero que vocês enxerguem esse tanque vista daqui, como é que você enxerga esse bocal nessa vista. Quando você olhar em planta, como é que você enxerga esse bocal e esse bocal nessa vista. E quando você olhar daqui, como que você enxerga esse bocal e esse bocal. Tá? Nas 3 vistas, vocês vão mostrar os 3 bocais. É esse o objetivo. Vocês exercitarem
tá? O posicionamento e enxergarem as vistas do tanque, tá? Eu não estou preocupado com detalhe agora de espessura de flange, nada, tá? É uma representação simplificada da... O objetivo é entender o posicionamento dos bocais nas vistas, tá bom? Bom, eu vou fazer agora para quem fez, para quem não fez, né? Então eu vou explicar, ó. Vista em planta da peça. Então o que acontece? Você tem um retângulo aqui, a vista em planta, né? Ó, você tem isso aqui. Vista em planta. Então você tem a vista em planta, é um retângulo de 1.500 por 3.000, né? Então você tem uma vista, tá? Então aqui é o 3.000, né? Cotado lá. 3.000, né? Essa aqui é a medida de 1.500, né? Primeiro bocal que nós vamos mostrar, olhando esse tanque de cima. Esse primeiro bocal de 6 polegadas, né? Ele está onde que eu falei? Na linha de centro do tanque. A linha de centro do tanque é aqui. Então ele está posicionado aqui. Certo? Qual a medida que eu falei que ele estava? Ele estava a 350 daqui. Certo? E está a 750 daqui. Se ele tem 1.500, ele está na linha de centro. Tá certo? O outro bocal, aonde que ele está? Está na tampa do tanque ainda, não está? Onde que está? Está aqui bem nesse cantinho, ó. Tá a mesma coisa, né? Daqui para cá, 300. E daqui para cá, 300. Né? Então, mostramos aqui o bocal A, bocal B. Então, aqui tá, só para vocês gravarem, ó. Bocal A, bocal B. Certo? Agora falta o bocal C. Né? O bocal C, ele está 800 para cá, né? Se eu tenho aqui na linha do centro do tanque, ó, que é mais ou menos 1.500, ele está mais ou menos no meio aqui, né? Ó, tá aqui. Certo? Então ele está quanto? Que eu falei, ele está 800 para cá, na vista em planta, ó. Tá? Então, na vista em planta, eu posicionei os 3 bocais. Porém, falta ainda coisa, né? Falta eu mostrar a altura desses bocais, que é o comprimento do bocal. Falta eu mostrar em que elevação que ele está, né? Eu só posicionei na vista em planta, tá certo? Agora, eu vou fazer a vista em elevação, né? Tá aqui os 3.000, tá certo? Tá aqui o 1.000 de altura, ó, né? Então agora eu tenho aqui 1.000, certo? Ó, 1 metro. Sempre que eu falei para vocês, ó, fazerem as projeções para ajudar. Por isso que eu quis mostrar eles deslocados, que eu não quis falar para vocês, ó, lembra das projeções? Eu não quis falar, porque eu quero que vocês vá fazendo isso na cabeça de vocês. Vocês têm que adotar o método das projeções, né? Aqui, ó, eu vou fazer a projeção desse primeiro bocal, né? Então, mesma coisa, ó, só transferir essa linha de centro para cá, né? E colocar o bocal aqui, né? Vim aqui com o bocal A, certo? Ó, ele tem, é típico, né? Mas ele tem 250 milímetros de altura, né? Então todos os bocais vão ter 250. Aqui, ó, né? Quanto que ele sai para fora do tanque? 250. Eu falei que todos eles eram 250, né? Aí eu tenho outro bocal lá, né? Onde que ele tá, ó? Fazer a projeção, ó. Ó. Do bocal B. Onde o bocal B tá? O bocal B tá aqui, ó. Certo? O bocal B tá aqui, né? Quanto que ele tem de altura? 250, né? Esse aqui é o bocal B, né? Então eu tenho a planta, certo? Eu tenho a planta, né? Onde que eu fiz parcialmente a localização, porque ainda faltava informação, e fiz aqui a elevação. Aí falta localizar o bocal C lá. O bocal C eu localizei ele no sentido longitudinal do tanque. Agora eu tenho que posicionar esses 600 milímetros de altura. Tem 1 metro de altura, né? Eu
faço aqui, né? Jogo para cá, venho aqui e posiciono o bocal aqui. Linha externa, o flange, linha interna, o tubo, né? O furo do tubo e a linha externa, o flange. Aqui eu tenho que cotar a medida de 600 milímetros. O que eu falei para vocês? Lá, vocês, como caldeireiro, vocês têm que entender essas 3 vistas. Para entender isso. Vocês não vão receber isso para fazer isso. Vocês vão receber isto para fazer isto, né? Para fazer o tanque completo. É as vistas que vocês receber, né? Então tá lá. Vou apagar esse detalhe, né? Tá? E agora eu vou fazer a vista frontal, a vista lateral. Qual que é a vista lateral? Eu tenho a largura do tanque 1.500 e a altura 1.000. Eu faço a projeção, né? Ó, faço a projeção da altura do tanque, né? Venho aqui, corta a largura. O que tem aqui? O 1.000, né, de altura, tá certo? E aqui, a cota de 1.500. Certo? Aqui, ó, todas as medidas. Vocês só tem que ir falando, ó. Eu quero que você mostre que isso aqui é assim. Ó, esse tanque tem fundo, teto e laterais. Esse tanque tem a vista em planta, tem as laterais, ó, laterais. Quando você mostra em planta, as laterais. Quando você mostra em elevação, você mostra a espessura do teto e a espessura do fundo. E aqui a espessura das laterais. Lá a mesma coisa. Espessura do teto, espessura do fundo, espessura das laterais em elevação, né? Como é que eu faço aqui? Que eu mostrei para vocês, ó. Eu mostro assim. Então, o que é aqui, ó? Eu tenho na linha de centro aqui, ó. Nessa linha de centro, a primeira tomada que eu vejo é a tomada A, né? Então tá aqui a tomadinha A, ó. Tá? Com 250 milímetros de altura. Essa aqui é a tomada A, tá? Diâmetro 6 polegadas que tá lá, tá? Então mostrei a tomada A. Depois, qual que eu tenho que mostrar? Vou mostrar aqui a tomada B. Onde que ela tá? Ela tá da lateral pro lá 300 milímetros. A lateral é essa, né? Ó, peguei isso aqui, ó, e fiz isso, tá certo? Isso é importante. Lembra que eu falei? É essa vista. De que lado que você enxerga esse bocal B? Do lado direito. O lado direito da peça é lá. Então aqui você tem um outro bocal, tá? Mesma medida, né? 250, tá certo? Aí você tem essa altura do tanque é 1.000, né? Estava cotado aqui. Aí você tem essa vista, ó, tá certo? Qual que é essa vista? É a projeção dessa aqui, ó. Né? A altura é a projeção disso, ó. Essa aqui, ó, é a projeção, tá lá. Quanto que esse bocal tá aqui? Afastado aqui, tá certo? Então você jogou para cá, tá? O bocal está desse lado, tá? Ele está na altura de 600 milímetros. Esse bocal é o bocal C. Esse bocal é o bocal B. Essa vista é a vista lateral. Tá certo? Então, o objetivo principal desse exercício é vocês entenderem posicionamento das coisas. Posicionamento. E no que? Nas vistas. Entendeu? Com relação à vista isométrica, a vista em perspectiva que eu dei para vocês, o objetivo meu principal era que vocês entendessem e entendam aquelas vistas. Tá? Pega essa aula, né? E dê uma olhada boa nessa aula. Tá certo? Nisso que eu estou falando, nas dúvidas que vocês têm, tá bom? Se enquanto me parem, né, quando vocês tiverem a oportunidade, ó, eu tive dúvida naquilo, nós estamos juntos na mesma equipe, né? Tá bom? Eu quero que vocês levem esse negócio para frente, tá bom? Não parem aqui, tá? Isso é um exercício, assim, para quem nunca lidou com projeto, nunca lidou com desenho, essa leitura e interpretação é o primeiro passo para vocês partirem, né, para a área de caldeiraria, gente. Entendeu? Tá? Eu quero que vocês, né, e vocês vão, não é com esse primeiro curso que vocês vão virar caldeireiro, tá certo? Mas eu quero que vocês
tenham, saiam daqui com isso aqui, ó. Tá? Esse é o meu objetivo, que você saia com essa noção básica disso, tá certo? E que isso seja um alicerce para vocês não pararem, tá certo? Tá? Aí, provavelmente, nós vamos fazer um curso para caldeireiro, depois a gente volta num curso só de caldeiraria, tá certo? Né? Porque essa parte de exercício de vistas, né? Não é um negócio que se aprende assim, 100% em 24 aulas, né? Por isso que eu quero que nós estamos juntos aqui, que essa leitura e interpretação, vocês tirem a essência da coisa, né? Tá certo? Ah, não fiquem assim, desanimados, eu aprendi pouco, né? Tudo na vida a gente aprende alguma coisa, tá certo? Nós temos que dar os primeiros passos, né? Os primeiros passos, quando a gente dá, a gente vai saber até aonde está a nossa dificuldade. Eu acho que esse curso, nesse final desse curso, eu quero que vocês entendam entre vocês mesmos, né, o nível de dificuldade que cada um tem, tá certo? E pegue esse curso, não deixe ele na gaveta, não deixe ele no celular, né? Sempre que possível, exercitem, porque vocês, em todos os lugares que vocês forem, vocês vão ser cobrados, né, dentro da área de caldeiraria, não muito mais do que isso que eu apresentei para vocês, tá? A parte de tubulação nós vamos falar na aula direitinho, né? Tá? Eu vou fazer uma pequena introdução aqui de tubulação. Vou fazer um isométrico bem simples, né? E vou dizer que é cada coisa dessa, né? Eu acho que nós vamos se inteirar bem desse assunto aqui, tá bom? Quem teve mais dificuldade, né? Peço que fiquem mais firmes nas aulas, né? Tem alguns que tiveram um pouco mais de dificuldade, né? Se eu puder ajudar em mais alguma coisa dentro dessa área de interpretação da parte... Isso aqui é um desenho de caldeiraria, mas nós trabalhamos muito, né, com as peças em blocos, para vocês entenderem, né? Então, toda essa base de vistas, né, de ângulo, fora de ângulo, furo, passante, não passante, foi exatamente para a gente chegar, né, nesse final de curso, que é noções básicas de caldeiraria, tá bom? Se vocês podem fazer, quem quiser fazer alguma pergunta com relação a isso, quem quiser vir aqui, vamos, assim, pegar essa aula e não ir para casa com dúvida nessa aula, tá bom? Os que ficaram com mais dúvidas, pode perguntar alguma coisa, o que não entendeu, né? Se a forma de apresentar isso foi legal, né? Eu percebi que a maioria entendeu a forma de apresentar, né? Tá? Porque aqui foi o que nós fizemos. O que eu quero é que vocês, a partir disso, né, enxerguem isso, né? Eu fiz ao contrário, como de algumas vezes que eu fiz para vocês assimilar esses dois extremos, né? Tá? Isso aqui eu fiz, o que eu faço? Para facilitar, né? Tá certo? Eu não vou fazer essas 3 vistas, né? E pedir isso. Mas eu vou fazer essas 3 vistas lá na caldeiraria e pedir para vocês montarem o tanque, né? Então lá você vai receber as chapas cortadas, né? No tamanho, identificada, né? Vai lá, ó. Essa aqui é a chapa lateral direita, essa chapa é a lateral esquerda, né? Da parte frontal. Essa é a lateral esquerda da parte das extremidades, esse é o teto do tanque, esse é o fundo do tanque, né? Ó, esse é o tubo do bocal C, esse é o flange do bocal C, tá certo? E assim por diante, né? Vai estar o tubo cortado lá, esse é o tubo do bocal A, né? Então você vai receber isso aqui, né? Tudo cortado para fazer o quê? Fazer o acoplamento disso, né? Para fazer a montagem disso, tá? A gente fala hoje que o caldeireiro, a maior parte das caldeirarias, algumas pessoas dão, é um acoplador de peças. Mas para você ser um acoplador de peças, você tem que entender a parte de leitura e interpretação do desenho técnico. Você precisa posicionar esses bocais. Depois que você fez esse furo aqui, tá? Depende do cliente, você perdeu a chapa.
tá? Então você tem que ir lá, né? Se ele não vier, normalmente ele não vem. Esses bocais é feito lá na obra, né? É feito na oficina, tá certo? A parte de processo, o que faz? Que dá todas as chapas do tamanho, né? Identificada, tanque, tag, número tal, né? Os flanges, se eles têm, se esses flanges são diferentes, um é flange dos 150 libras, outro é 300 libras, né? Um é de encaixe e solda, o outro é sobreposto. Então, o que vocês têm que entender? Além da leitura e interpretação do desenho técnico, tá? Não se esqueça, vocês têm que conhecer elementos estruturais, tá? Elementos estruturais na área de caldeiraria, de chaparia, né? Na área de tubulação, esses componentes, né? Se uma hora, se vocês quiserem, a gente faz um bate-bola só para nome de componente, né? Pega os componentes lá, eu pego uma peça de cada, mostro para vocês o que é isso realmente, para vocês não esquecerem mais, tá? Tipo de flange, tipo de tubulação, schedule de tubulação, diâmetro de tubulação, chaparia, né? É isso que eu quero que vocês não percam esse fio da meada, entendeu? Conhecer componentes de caldeiraria. Conhecendo componentes de caldeiraria e tendo essa noção de interpretação do desenho técnico, tá? Com a parte de noção já de caldeiraria, você se torna um caldeireiro. Você já conhece os elementos estruturais, sabe o nome de todos, conhece material, sabe o que é aço carbono, o que é aço inox, né? Tá? Aí você sabe o que é um eletrodo, o que é um arame tubular, o que é um arame sólido, né? Tá? Então, tudo isso são elementos que vocês têm que estar familiarizados, tá certo? Todos esses elementos. Então é importante, né? Sempre conhecer o máximo de componente possível, tá? De caldeiraria, né? De elemento estrutural, de viga, tal, aí desce para chaparia, desce para componente de tubulação, né? Para tipo de tampo, aquilo que a gente já vem falando nas aulas anteriores, né? O que é um tampo cônico, o que é um tampo, um fundo plano, o que é um tampo toricéreo, essas coisas que eu quero que vocês levem, né, para a formação de vocês como caldeireiro, como soldador, essas coisas todas, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Posso apagar e fazer um exemplo pois se for o caso, numa aula dessas, a gente volta num tanque desse de novo, né, com um formatinho um pouco diferente para posicionamento dos bocais, tá bom? Volto num tanque daquele que tem fundo plano, tudo com o posicionamento para vocês fazerem, né, a vista com o posicionamento dos bocais, tá bom? Tudo bem? Posso apagar esse, a gente vai para frente. Quem teve mais dificuldade, não perca a oportunidade de recapitular sozinho, né? E a dificuldade que vocês encontrarem, né? Eu passando na fábrica, estando junto com vocês, podem me perguntar. Outros assuntos de técnica, de assuntos técnicos, né? Não custa nada eu parar um minuto com vocês e falar de um assunto lá, de um assunto que está sendo feito lá na hora. Pô, como é que é isso aqui mesmo? Você falou lá, né? Tá certo? Tá fazendo uma estrutura lá, tá? E eu tô lá, isso aí não me toma tempo nenhum, tá bom? Só, só. Eu tinha feito, desculpa. Pode. Nesse caso, eu não pedi grau, né? Entendeu? Aqui, na verdade, são todos eles 90 graus, né? Com relação à saída. Pode ser 45 graus, tá bom? André, vai lá. André tem compromisso, pelo menos participou dessa. A próxima aula, André, vai ser só isométrico. Nós vamos fazer esse final de aula de isométrico, mas nós vamos ter outras aulas, pra você não perder nada, tá bom? Fabrício. Hã? Eu vou fazer o isométrico, aí vocês vamos falar, ó, vamos falar que esse bocal aqui, eu tivesse mostrado ele, vamos falar, né? Fosse um bocal selado, né? Um bocal que, ao invés dele jogar aqui dentro, por cima, ele fosse um bocal que viria até o fundo do tanque. Né? Foi até o fundo do tanque. Quando eu fosse mostrar lá, né? Esse bocal A não está aqui?
Aí o bocal A, vamos falar assim, que ele viria até o fundo do tanque aqui, ó. Tá? Às vezes tem muitos bocais assim, o que que é? Para você selar o bocal, tá? Para não sair gás, né? Então, vamos falar que esse tanque, ele tá do líquido até aqui, ó. Esse bocal, ele alimenta o tanque sem turbulência, vamos dizer assim, tá? Tá? Esse bocal, né? É só um detalhe, tá bom? Tá? Então, se eu fosse mostrar nesse caso, né? Esse bocal A, né? Então, o bocal viria até muito próximo do fundo aqui, né? Aí teria uma medida, né? Que ele está do fundo até onde ele para. Vamos falar que ele estaria aqui 150 milímetros do fundo. Tá certo? Tá? Eu vou fazer um início, né? Vou bem devagar, né? Eu queria que vocês... É uma aula, assim, ela não é difícil de entender. Mas, por outro lado, você tem que ter toda essa noção de vista em planta, elevação e lateral. Tá certo? Para entender a tubulação. Tá? Mas a tubulação, ela, vamos falar assim, ó, ela vem um pouco mais, quando é tubulação de fábrica, ela vem muito mais pronta, né? Aí você é um acoplador mesmo, tá certo? Mas, claro, tem os eixos, né? O eixo X, Y e Z, tá certo? Eu vou mostrar para vocês aqui o básico desse negócio de tubulação, tá? Ah? Aqui? Ah, tá. Tá. Vai. Vai estar essas vistas aqui, ó, com todas essas informações. Se tem curva, se um bocal desse tem uma curva saindo. Não, isso aí você vai receber tudo pronto. Você tem que só conhecer essa leitura e interpretação para você não posicionar bocal em local errado. Pra você não furar um tanque e depois não for naquele lugar. Entendeu? Então, isso que nós estamos fazendo aqui é exatamente para você fazer o negócio certo, né? Tá certo? Tá? Ó, vou fazer aqui só para vocês terem uma... Ó, o isométrico, a gente vê assim, ó. Tá? O isométrico, ele tem 3 eixos. Tá? Tá? Ele tem X, Y e Z. Tá? Então, essa tubulação está na horizontal, essa tubulação está na horizontal e essa tubulação está na vertical. Tá? Os isométricos, quando você recebe um isométrico, você recebe essa orientação. Tá? Aí, tem o desenho lá da tubulação, né? Eu vou fazer um desenho de uma tubulação sem estar na vista isométrica. E depois eu vou fazer o isométrico da vista que está aqui. Tá certo? Normalmente é assim, ó. Né? Eu vou fazer assim, ó. A tubulação vem aqui. Linha de senda da tubulação. A tubulação vai para lá. Né? Aí ela desce aqui. A tubulação vem e desceu. Né? Aí ela foi para lá. Certo? Aí ela está lá embaixo. Ela continua descendo. Vem para cá. Tem um flange aqui. Isso, eu vou te falar. Ó, aqui é uma curva, uma curva, uma curva, uma curva. A tubulação veio para cá. Terminou aqui. Quando você vê a tubulação vista em planta, é assim. Aí vai estar lá assim, ó. Essa elevação aqui vai estar escrito assim, ó. Elevação 500 milímetros. Então ele tá, esse bocal 500 milímetros do chão. Ele veio para cá. Tá certo? Subiu, né? Porque eu vim aqui e desci, ó. Ó, eu mostrei o tubo descendo aqui, pontilhadinho. Vou mostrar para vocês o que é isso. Ó, veio para cá. Aí vai estar escrito alguma elevação aqui, ó. Elevação 1.500. Então, quer dizer,
Esse tubo veio, subiu, tá certo? Subiu e virou para cá. Então, essa linha, esse tubo, está na elevação 1500. Aí, ele chegou aqui, ó, continuou subindo, tá certo? Esse tubo aqui, ó, está na elevação 3000, tá? Esse tubo é um tubo de diâmetro 6 polegadas. Diâmetro 6 polegadas. Então, essa aqui, ó, é a vista em planta da tubulação, tá certo? Nós estamos vendo uma vista em planta, tá? Se nós fôssemos fazer a vista em elevação dessa tubulação, ó, vou mostrar lá de cá, ó, para ficar, né? Então aqui está na elevação 1500. Em qualquer lugar que eu indicar, essa linha está na elevação, certo? Ó, essa linha na elevação 500, essa linha na elevação 1500, essa linha na elevação 3000. Então eu vou fazer uma vista, ó, do jeito que nós estamos sendo acostumados, ó. Vista em elevação. Ó, vou fazer uma vista daqui, ó. Vou fazer uma vista em elevação. Se olhando isso aqui, aqui. Por onde que eu vou partir, ó? Vou partir daqui. Com esse flange, ó. Esse flange, tá lá o piso, né? Tá lá o piso, tá? E esse flange, ó. Ó, tá lá o flange. Ó, daqui no piso, esse aqui é o piso. Tá? Quanto que eu falei que ele tá? 500 milímetros de altura. Aí o que aconteceu aqui? Ele subiu. Certo? Subiu. Ó. Tá? Tem uma curva aqui, uma curva aqui. Aí ele veio para cá. Tá certo? Vamos lá, ó. Ele foi para a elevação 1500. Então, ó, essa elevação aqui, ó. 1500. Certo? Ele subiu. Quando ele chegar aqui na frente, ele vai subir de novo. Tá? E vai para a elevação 3000. Vou fazer aqui para não apagar, tá? Ó. Essa elevação aqui é 1500. Não. Ó, essa elevação 1500. Essa elevação aqui, ó, 3000. Tá certo? Tá? Sempre do piso. Vou apagar aqui só para mostrar para vocês, ó. Só ter a linha lá, né? Ó, só para mostrar a elevação, ó. O tubo veio até aqui, né? Ó. Tá certo? Então, ó. Essa vista, ó, esse tubo aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, ele veio, desceu. Então você está vendo a curva nesse sentido. Aí ele virou para lá. Desceu e virou para cá. Tá certo? Essa é a vista em elevação do tubo. Aí mostra a curva aqui, linha da curva aqui. Tá certo? Eu vou fazer essas duas vistas só. Aí, ó, eu vou fazer o isométrico. Então essa vista aqui, ó, é a elevação. Certo? Aí nós vamos fazer a vista isométrica da peça. Então nós vamos lá, ó. O que nós fazemos? Vamos falar aqui, ó. Vamos fazer descendo, né? Tá certo? Ó, veio, subiu, papá. Vamos começar o isométrico do ponto, desse ponto. Tá certo? Ó, deixa eu só falar. Exatamente, ó. Deixa eu só falar. Ó, elevação 1500 é do piso. Tá certo? Elevação é sempre do piso. Então aqui, ó, 3000. Certo? Toda a tubulação é cotada pela linha de centro. Tá? Toda a tubulação. Bocal de tanque, qualquer coisa, sempre pela linha de centro. Vamos fazer essa linha, ó. Acompanha comigo, ó, para vocês não perderem, ó. Eu tô aqui nesse flange, ó. Vou vir, ó. Andei para cá,
sei lá, né? Andei essa distância, né? Vamos falar que aqui é 3.000, vamos falar que aqui é 1.000, daqui desse centro aqui, tá? Vamos falar que esse bocal veio para cá 500, né? Então, ó, dessa face, nesse centro, 500, né? Desse centro aqui, ó, 3.000, tá? Então, vou fazer o isométrico. Primeiro, os 3.000 lá. O que eu fiz com o tubo? Vim. O que eu fiz com ele? Desci. Tá? Ó, essa descida aqui, ó. Essa descida. O que eu fiz aqui agora, ó? O que eu fiz com o tubo? Fui pra lá, ó. Tá? Vamos colocar bem mais ou menos no eixo, assim, ó. Vim pra cá. O que eu fiz lá? Desci e vim pra cá. Ó. Entendeu? Ó lá, ó. Esse aqui, ó. Ó. Esse aqui é o eixo X. Ó. Esse aqui, ó, é o eixo Z. Tá? E esse aqui, ó, é o eixo Y. Tá certo? Então, ó. Aí o isométrico normalmente mostra um negócio assim, um ponto aqui, um ponto aqui. Né? Assim, ó. Onde termina a curva. Ó. Então, ó. Aqui, ó. Nós sabemos que esse tubo tem uma junta do flange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 juntas. Certo? Tá? Então, o que é aqui, ó? Vamos cotar aqui agora, ó. Aqui é o, ó, 3.000. Agora, vou perguntar para vocês. Quanto que é essa medida aqui, ó? Quanto que é essa medida aqui, ó? Hã? 1.500, né? Ó, essa medida da descida ali, ó, é 1.500, tá certo? Tá? Quanto que é essa medida aqui agora, ó? Essa medida. Quanto que é essa medida? Essa aqui, ó. Essa medida que eu quero aqui agora, ó. Essa aqui, ó. Quanto que é essa medida aqui, ó? 1.500 menos 500, tá? Então essa medida aqui, ó, é 1.000. Então, ó, nós estamos aqui na elevação, né? Ó, essa aqui é a elevação 3.000, né? Essa aqui, ó, é a elevação, essa elevação 1.500, certo? E essa aqui, ó, é a elevação 500. Então, o que acontece, ó? Comprimento do tubo. Nós não temos elevação de 3.000. Quanto que nós temos de tubo? Nós temos 1.500 mais 1.000, 2.500, tá certo? Menos o 500 da elevação, no isométrico não vai aparecer assim, tá certo? Tá? Então, vocês têm que sempre observar isso aqui, ó, quando for fazer o isométrico da tubulação. Onde que tá os eixos da tubulação, né? Tá? Esse eixo, né? Esse eixo, ó, tá no X. Esse eixo aqui, ó, que desce, tá no Y. E esse eixo aqui, ó, tá no YZ. Essas duas linhas tá no eixo X, né? Então aqui, ó, aquele eixo X é o mesmo eixo desse, né? Certo? Esse aqui, ó, o eixo Y, vem para a lateral. E a vertical, esse aqui é o tubo na vertical, é o eixo Z. Tá? Então, ó, aqui tá uma vista em planta da tubulação, que eu quero que vocês entendam. A vista em elevação e a vista isométrica da tubulação. Tá certo? Então, ó, esse trecho aqui, ó, é esse trecho, né? Esse pedaço que desceu aqui é esse, né? Esse que andou aqui na horizontal é esse, tá? Esse que desceu aqui, ó, é esse, tá? Que é essa descida aqui, ó, tá? Essa descida aqui é o 1.000, tá? Essa descida aqui, ó, é o 1.500, tá? Então, todo isométrico vai ter essa orientação, tá? Sempre vai ter essa orientação.
Vou tomar um café. 6.000 geral. Com relação a essa primeira explanação de tubulação. Pode falar, ficou dúvida, bastante dúvida. Entendeu? Eu vou fazer vários desse aqui. Tá certo? Vou fazer vários. Por quê? Porque eu quero que vocês entendam, ó, os eixos de tubulação com relação à vista em planta. Tá? Se eu dei aqui, né, nessa relação, então esse eixo aqui, ó, é o eixo X. Tá certo? Todo que está nesse eixo é o eixo X. Esse eixo aqui, ó, é o eixo Y. E onde está o eixo Z? O Z está na vertical. Tá? É que é esse eixo aqui, ó, eixo Z. Tá certo? Ó, eixo Z. Esse eixo aqui, ó, eixo Z. Tá? Isso, tá? Não, aqui, ó, se você estiver andando assim, né? Desse eixo para cá é direita. Se você estiver andando para cá, esquerda. Tá certo? Mesma coisa. Você está no eixo aqui, ó, tanto faz aqui para lá, para cá. Entendeu? Ó? Tá? Aqui, por exemplo, daqui, se nós olharmos o isométrico nesse sentido, tá subindo, tá subindo. Se eu estou aqui, eu estou descendo. Depende do lado que eu estou vendo, entendeu? Então, por exemplo, nesse ponto que nós estamos falando aqui, ó, nós estamos partindo que o isométrico esteja nessa posição, tá certo? Ó, eixo X, tá certo? Ó, eixo Y e eixo Z, tá bom? Então, quando você vê a vista em planta, o importante é isso, você entender o isométrico, as direções, na hora de fazer acoplar as tubulações, você tem que entender o isométrico. A maioria das tubulações hoje vem em vista isométrica, tá? Ainda tem muita tubulação assim, tá? Mas aqui também são tubulações mais curtas, menores, você faz desse jeito, também não tem nenhuma dificuldade em você fabricar. Com essa vista aqui, ó, tá? Você também não precisa da vista isométrica, tá? Então, se tivesse cotado aqui, o cara vai cotar lá, então ele pega e tira aqui, né? E aqui põe a cota de 1000, para não fazer conta. Você não tem que fazer conta, tá certo? Ó, tá? Então essa cota é 1000, tá? Essa cota aqui, ó, daqui aqui, ó, 2.500, tá? Então, às vezes, pode estar cotado assim, tá? Aí você tem que saber, ó, esse tubo tá desse lado. Então, essa primeira subida é aqui, né? Ou descida. E essa segunda, para ligar com esse tubo, é esse, né? Tá? Para você localizar onde que tá o 2.500 e onde que tá o 1.000. Tá? Agora, se você tem a vista isométrica, aí não tem dúvida, né? Tá? E pegando o tubo, acoplando nos eixos, que já vai estar indicado no projeto lá, tá? Então, normalmente vem assim, tá? Aí, o que acontece? Às vezes você tem um isométrico desse aqui que tem 100 metros de comprimento, né? É aí que entra a dificuldade do caldeireiro, né? Ou melhor, a interpretação do caldeireiro, em todos os isométricos nessa linha de 100 metros, observar o quê? Em que eixo que tá certo? Porque você pode ter uma linha sobe, né? Sobe, vai para lá, né? Vira para cá, várias linhas. E aí vai estar indicando em que eixo que estão essas tubulações. Aí o que a gente chama? A gente pega essa linha de 100 metros de comprimento, para poder mandar para a fábrica, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que espuletar. O que é espuletar? É criar vários espulsos, vários tamanhos, vários trechos de tubulação, que depois você vai pegar esses trechos de tubulação, vai mandar para a obra, né? E você fabricou essa rede de 100 metros de acordo com o eixo X, Y e Z. Tá certo? Então você vai ligando todas as tubulações, é uma orientação para redes maiores.
É isso aí, ó. Vamos falar assim, ó. Você tem um coletor lá, tá certo? Você tem um coletor lá embaixo, né? A parede d'água tem um coletor embaixo e um coletor em cima. Toda a caldeira é assim, né? Então tá tampado o tubo lá e aqui tem um flange, certo? E aí aqui em cima, ó, tem um outro tubo, né? Tá certo? Tem outro tubo, né? Tá? Aí que acontece? Aqui, vamos falar, entra água fria, numa parede d'água de caldeira. E aqui, ó, sai a água quente. Certo? E a parede d'água, o que que é? Você tem um tubo lá de cima, embaixo aqui, ó. Né? Aí tá lá, ó. Certo? Você tem vários tubinhos, né? Parede d'água nada mais é que isso aqui. São vários tubos interligados por dois coletores. Né? E a parede d'água, isso aqui, ó, tem uma chapa ligando um tubo no outro. Tá? Você vista em planta, esses tubinhos, eles são assim, ó. Tem um tubo aqui, tubo aqui, tubo aqui, esses tubos de cima lá. Tá? Uma parede d'água, eu tô falando, né? E tem uma chapa ligando aqui, ó. Por que isso aqui? Uma parede d'água, do lado de fora é a atmosfera e do lado de dentro é fogo, né? Então a caldeira. Você tem uma alta temperatura aqui e aqui é isolado a caldeira, né? Para não queimar nada, né? Isolamento. E aí você aquece isso aqui, né? Tá? E faz com que isso aqui aqueça numa temperatura e gere vapor aqui, depois vai para superaquecedor, balão, uma caldeira Aqui, ó, aí vamos falar, aqui eu estou mostrando a parede d'água só, né? Só a parede. Se eu for mostrar o coletor, aí eu tenho o coletor, né? E tem os furos aqui. Certo? Se eu for mostrar uma vista aqui, ó, só para mostrar o centro a centro de furo do coletor. Aí nele eu consigo representar a chapa que vai depois. Aqui, você mostra a chapa também. Aqui, ó. Tá? Onde que eu cortei? Eu cortei aqui. Aqui ainda tem chapa. Tá certo? Então aqui tem a chapa ligando que é soldada aqui no coletor de baixo. Né? Essa chapa é toda vedada, né? Ela é soldada tanto nos tubos verticais quanto nos coletores. Tá? Aí é fácil mostrar que são vistas normais como nós estávamos fazendo, né? Tá? O objetivo aqui não tem problema perguntar não. O objetivo aqui que eu quero que vocês entendam é eixos isométricos, né? E eu quero que vocês entendam o quê? Eu quero que vocês entendam isso e isso, tá certo? Tá? Aqui você está vendo que o tubo está vindo, descendo e tal, né? Mas se eu continuar esse tubo para cá e fazer várias descidas, subidas, eu tenho que sempre fazer espuletar a tubulação, obedecendo os eixos X, Y e Z, tá? Para que na hora que eu for acoplar todos os espus, eu gerar uma tubulação completa, tá? Não, o isométrico, é isso, é bom fazer essas perguntas. Ó, o isométrico, já está falando, vista isométrica. No isométrico, o que acontece, ó? Nesse isométrico aqui, né? O que eu mostrei aqui? Eu não falei que isso aqui é a vista em planta? Qual que é a vista em planta desse isométrico? É olhando aqui, ó. Né? Ó, se você a vista em planta desse isométrico, é essa aqui. Tá? É a vista em planta. Aí, o que vocês vão ouvir muito? Ó, vocês vão ter isométrico, essa tubulação está desenhada de uma forma bifilar. Por quê? Está mostrando exatamente o diâmetro do tubo. Ela poderia estar desenhada de uma forma unifilar. O que é a forma unifilar? Vou fazer essa vista em planta, a mesma vista em planta, de uma forma unifilar. Então, ó, a forma unifilar é assim, ó. Você mostra o flange, tá vendo aqui, ó? Mostra o tubo descendo aqui, mostra o tubo descendo aqui e o flange. Não mudou nada, tá? Ó, aqui tá o flange, aqui tá esse trecho de tubulação, ó. A tubulação vem
desce aqui, essa tubulação vem e desce aqui. Tá certo? Mesma coisa, ó. Eu estou aqui na elevação, essa aqui é uma vista em planta. É a mesma vista em planta dessa tubulação. Para simplificar, na hora de fazer desenho, o pessoal faz muito vista unifilar. Tá certo? Essa é uma vista bifilar, com o diâmetro correto do tubo, e essa unifilar, por quê? Uma linha só. Tá? Você só mostra os pontos de descida e flange, essas coisas. Esse isométrico está um isométrico unifilar. Se eu fosse mostrar esse isométrico bifilar, o que eu faria? Ó? Vou fazer um pedacinho aqui, assim, ó. Tem eu que vi o tubo, ó. Entendeu? Tem que fazer, tá? Só que aí, normalmente, não se faz isométrico bifilar, tá? Não faz. Dá muito trabalho, tá? E só faz isométrico unifilar, tá? Só faz isométrico assim, tá? Vamos lá, fazer mais um isométrico curtinho aqui, ó. Rapidinho. Depois só pra gente deixar aqui, ó. Tá? Opa, vamos pagar o... Ó, eu vou fazer só uma elevação, né? Ó, vou fazer uma elevação aqui no tubo. Então, ver o tubo. Tem um flange. Tem uma descida. A tuba tá aqui, né? Aqui tá o piso, né? Essa aqui é a vista em elevação. Aqui tem 1 metro. Aqui tem 1.500. Aqui tem 800. Certo? Isso aqui está na elevação 2.000. Isso aqui está na elevação 500. Isso aqui está igual. Certo? A vista em planta disso aqui. Ó, vou fazer o desfilar, vai.
Vamos lá. Qual que é? Eu tenho uma elevação 2000 aqui, certo? Tenho uma elevação 500. Qual que é esse comprimento centro a centro aqui? Elevação final 2000. Essa parte da tubulação está 500. 1500. Então, se é igual, 750, né? 750. Certo? Tubo é o mesmo diâmetro. Vou falar que esse tubo aqui é diâmetro de 6 polegadas. Se ele é 6 polegadas, você representa assim, ó. Tá? Tá? Aqui, ó, tá mostrando um tubo em cima do outro. Isso aqui é a vista em planta. Certo? Tá? Eu vou mostrar uma outra vista, só para vocês entenderem, para a gente fazer o isométrico. Eu quero fazer essa vista aqui agora, ó. Como é que eu faço o rebatimento? Vem aqui, né? Ó. Primeiro isso aqui. O tubo veio, virou para lá. Certo? Ó, foi lá embora. Né? Ó, virou. Foi lá, subiu. Né? Tem uma curva lá, ó. Subindo. Até aqui. Ó. Tá? Na mesma linha. Ó. Tá? E lá eu tenho um tubo saindo aqui, ó. Pontilhadinho. Dá para entender, ó. Esse tubo virou. Chegou aqui, ó. Subiu. Tá? E esse tubo é o tubo que está saindo aqui. Certo? Vamos fazer a vista isométrica disso aqui. Vamos começar daqui. Ó. Vamos começar daqui, ó. Ó, andei com ele aqui, 1000. Ó. Flange. Desci. Tá? Ó. Virei para cá. Tá? 1500. Então aqui é 1000. Ó. Aqui é 1500. Tá? E aqui, ó, no eixo Z. Virou para cá. Vou falar aqui que virou 500. Tá? Então aqui 500, tá? Curvinha, né? Ó, indicando lá onde termina. E aqui, ó, saiu um tubo para cá. Tá? O que vai aqui? Não. O que peça que vai nessa posição? Um T. Tá? Então um T tem uma solda aqui, uma solda aqui e uma solda aqui. Tá certo? Tá? Então tá aqui, ó, o tubo 800 para cá. Né? Aqui depois mostra, né? Então aqui mostra lá, elevação 2000. Né? Essa elevação aqui, ó, né? 500. Tá? Essa elevação aqui é a... Qual que é essa elevação aqui? Qual que é essa elevação? Que eu deixei em branco aqui. É, ele não falou o top, mas ele falou certo. É a elevação 750 mais 500, tá? Essa elevação aqui é a elevação 1250. Entendeu? Tá? Então, esse aqui, ó, é a vista isométrica. Isso aqui é o isométrico da tubulação. Tá? Então, a vista em planta, a vista em elevação, uma vista daqui, tá? Olha lá, ó, esse tubo ele sai atrás lá, né? Ó, ele tá lá atrás, né? Ó, e tem lá o flange lá, ó, que parece cheio, que pontilhado, aqui cheio, que pontilhado. Tá certo? Aqui aparece tudo cheio, né? Parece uma linha da curva aqui, essa linha do final da curva e no final da curva aqui. Eu vou fazer vários desses, tá? Mas eu quero que vocês entendam isso aqui, ó. Tá certo? Ó, esse eixo aqui, ó, eixo X, esse eixo aqui, ó, esse, ó. Esse aqui, ó, eixo Z. Esse eixo aqui, ó, eixo X.
E esse eixo aqui, ó, eixo Y. Na verdade, não é em diagonal. Existe um ângulo para você fazer isométrico. O isométrico 30 graus, entendeu? E com relação ao papel, entendeu? Mas o que você tem que definir sempre, ó? O que você não pode se perder? Não pode se perder nesses eixos, ó. Entendeu? Tá? O que você tem que entender são os eixos, né? Os eixos, né? Se essa vista é elevação, com essa orientação isométrica, tá? Esse tubo que anda assim é o eixo X. Esse que desce assim é o Z. E esse que anda assim é o Y. Tá? Então tá visto em planta, ó. Nesse eixo aqui, ó, o que é o eixo? X. Esse eixo aqui na vista em planta é o Y. E esse eixo aqui, ó, que o tubo sobe, é o eixo Z. Tá? Não pode se perder nisso. Tá certo? Então o que acontece? Vai ter um isométrico desse e você tem que enxergar essa vista, né? Ó, quando você for colocar essa curva, ela está nessa posição, né? Ó, tá certo? Ó, aqui tem uma curva descendo, tá certo? Tá? Ó, então tem todas as representações das curvas aqui, ó. Né? O T também tem uma representação, ó. Tá? Esse pontinho aqui, ó, é a linha de solda. Tá? É isso que eu quero bater mais umas aulas com vocês, mas principal que eu falei para vocês, ó. Vocês batem bastante saber os tipos de flange, né? Ó, curvas, né? Então essa curva é uma curva de 90 graus, tá? Existe a curva de 90 graus, raio longo e raio curto. Tá? Raio longo é 1,5 vezes de diâmetro. Então vem escrito assim, ó, RL. Raio curto, RC. Entendeu? Pode ser que aqui seja um raio longo e aqui seja um raio curto. Então você tem que saber em que posição que você põe, tá? Flange, mesma coisa. Pode ser que isso aqui seja um flange de encaixe, esse aqui seja um sobreposto, tá? Né? O T, onde você vai pôr o T, né? Tá certo? Então, essas coisas que nós não vamos perder. Se você não fosse fazer um T aqui, se você não tivesse o T, se a tubulação não recomenda, o que você tem que fazer? Como é que chama esse encaixe aqui? Boca de lobo, tá certo? Isso aqui, ó, esse encaixe, tá? Aí você não teria a representação do T, tá? Mas normalmente tubulação hoje, você acopla componentes, né? Acopla flange, acopla T, tá? Então essa curva existe, curva de 90, raio curto, raio longo. Existe curva de 45, curva de 30, tá? Então essa aqui, ó, é uma curva de 90, né? 90 graus, porque, ó, forma um ângulo de 90 graus aqui. Aí você tem uma curva de metade dessa, né? Ó, a curva é assim, né? Aí você corta a curva aqui, né? Então tem uma curva de 45. Metade de uma curva de 90. Pode ter uma curva de 30, 45. Pode ter uma curva de 30 graus. Você pega a curva de 90 graus e corta em 3 partes. 3 vira uma curva de 30, tá? Então isso que vocês vão encontrar na caldeiraria de tubulação, tá? Mas nós vamos falar um pouco mais sobre componentes. Eu vou mostrar outros componentes aqui, né? Tá? O que é uma luva, o que é um nipre, o que é uma redução, o que é uma redução excêntrica, uma concêntrica, tá? Luva, entendeu? Uma cela, entendeu? Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu quero que vocês entendam com essas duas explicações, que nós vamos fazer mais umas duas na próxima aula. Isso, ó, tá? Com relação à vista em planta e à vista isométrica. Eu quero que vocês entendam o isométrico e a planta como se fosse a mesma coisa, tá? Para você entender esses eixos que eu estou falando, né? Tá? Eixo X, né? Ó, esse é o mesmo eixo X. Esse aqui, ó, descendo, é o eixo Z. Esse eixo que vai para lá, ó, esse eixo aqui, ó, né? É o eixo Y. Tá certo? É isso que eu quero que vocês se localizem. Eixos vista em planta e elevação com a vista isométrica. Tá bom? Feito? Então tá bom. Próxima aula nós retomamos a parte de isométrico, mas nós vamos falar um pouco mais sobre componentes de tubulação. Tá bom?